Vamos apresentar aqui um projeto que é o desenvolvimento de um monitor ionosférico baseado em Arduino. Os tópicos que iremos abordar são esses: introdução, problema, solução, projeto, validação, aplicação e conclusão. E o primeiro tópico que vamos abordar é a introdução, que é como o GPS funciona. O princípio básico do GPS é medir distâncias a coordenadas conhecidas e, a partir disso, saber a posição do receptor. Então, temos vários satélites orbitando no espaço e o sinal emitido por ele tem duas informações principais, que é o tempo medido pelo relógio atômico do satélite e a posição dele no espaço. Com essas duas informações, para pelo menos 4 satélites, a gente consegue determinar a posição do receptor. E o ato da determinação da posição é conhecido como lock, que você consegue 4 informações, que é a latitude, longitude, altitude e o tempo universal no ponto receptor. Então o problema que a gente vai abordar aqui é o problema da cintilação ionosférica. O sinal de GPS ele tem que atravessar a ionosfera, que é uma grande barreira de íons, até chegar no solo. Isso causa atraso no sinal e talvez desvie o sinal. Então, a definição do fenômeno de cintilação ionosférica é a rápida variação da amplitude e da fase do sinal devido a anomalias nessa camada ionosférica. Algumas das causas desse fenômeno pode ser bolhas de plasma, porque devido a tempestades solares que interagem com o campo magnético da Terra, pode haver carregamento da ionosfera e criar certas bolhas que são regiões de maior densidade de elétrons. O segundo ponto é que a ionosfera naturalmente é uma camada bastante regular, que depende bastante da atividade solar, da época do ano, da posição geográfica e da hora do dia. Esses parâmetros que descrevem a ionosfera podem ser utilizados para criar modelos que permitem tanto você prever quando vai acontecer esse fenômeno, quanto efetuar correções nos sinais. Uma das consequências do fenômeno de cintilação são a redução da precisão da posição, que a gente pode ver aqui. O GPS, quando ele determina a sua posição, latitude, longitude e altitude, ele tem um certo grau de certeza, tipo, quão certo aquele valor foi determinado. E caso haja muito ruído no sinal, a precisão é reduzida. Outra consequência mais grave é a perda de lock. O serviço fica totalmente indisponível devido a algum fenômeno grave no sinal. E os setores afetados, com destaque para o setor de decolagem, o setor de aviões, que é o sistema de decolagem, o pouso pode ser prejudicado, causando catástrofes. Então, uma solução para esse problema é fazer redes de monitoramento ionosférico. Isso é mais para mitigar os efeitos do problema do que solucionar, na verdade. Mas a gente consegue lidar bem com ele. Então, no Brasil atualmente tem 2 redes principais, que é a Sigla e a Calibre, que no total tem 12 monitores ativos no território brasileiro. Um monitor ionosférico é como se fosse um GPS, que fica ativo constantemente, uma taxa de 50 a talvez 100 Hz, dependendo do modelo do monitor, e ele fica constantemente efetuando locks e gravando esses dados. Essa grande quantidade de dados que ele gera é capaz de modelar um fenômeno da ionosfera, determinar coeficientes e talvez fazer previsões futuras. No entanto, apesar dessa ser a solução para mitigar o efeito da cintilação, o problema é que é o elevado custo de cada monitor, chegando a $17.000. Então, expandir uma rede dessa é extremamente custoso e a gente não consegue, apesar de ser extremamente necessário, a gente não consegue ter uma boa cobertura desse serviço para boa parte do Brasil. Então, vamos falar aqui da ideia que a gente tem que falar de projeto. Qual a nossa visão com esse desenvolvimento? Cada monitor é um Arduino que lê dados do seu GPS e grava esses dados no cartão SD, de maneira semelhante a um monitor ionosférico comercial. E uma rede com dezenas desses monitores vai ser capaz de fazer uma grade que vai monitorar grandes áreas. Você vai conseguir ter, ao invés de 1 ou 2 monitores por estado, ter dezenas de monitores numa área mais próxima e conseguir extrair dados melhores da ionosfera dessa maneira. O nosso monitor é feito de 3 partes principais, que é o sensor GPS, o Arduino e o adaptador de cartão SD. O sensor GPS ele é um sensor GPS especial, ele não é para consumidores, ele é porque ele consegue gravar 10 Hz, que é uma frequência mais alta de lock do que geralmente utilizado. A gente usou um modelo barato do Arduino para atingir nossos objetivos, e o adaptador de cartão SD também permite uma conexão Ethernet que permite expansão futura para uma rede baseada na internet. A gente conectou esses componentes da seguinte maneira.
primeiro o sensor GPS recebe o dado, recebe o sinal do satélite e gera os dados que são o lock e as informações que a gente precisa. Esses dados são passados para o Arduino, que em seguida grava no cartão SD e depois esse cartão SD pode ser passado para o computador para poder acontecer a análise dos dados e gerar gráficos no MATLAB. Além disso, também tem uma protoboard com controle permite controlar o Arduino e também indica a operação dele com os LEDs piscando. Então, um passo necessário para o nosso projeto é a validação. Como é que a gente tem certeza que o nosso monitor funciona corretamente? Então, a gente vai comparar os resultados que a gente obteve numa gravação com resultados que são obtidos com software e monitores comerciais. Então, a gravação que a gente realizou foi uma amostragem para cada satélite no céu durante 8 horas a uma frequência de 10 Hz. Então, para cada satélite e 10 vezes por segundo, a gente tem o número identificador do satélite, a elevação no azimuth, que corresponde à posição dele no céu, e a intensidade de sinal. Além disso, tem uma amostragem de 15 segundos da latitude, longitude e altitude, que é o LOC, da distribuição da precisão, que é quanta certeza a gente tem sobre aquela posição que a gente determinou, e a quantidade de satélites que foram utilizados para atingir esse LOC. Então, essa é a validação do programa, o programa que a gente desenvolveu está aqui na direita. Cada bolinha dessa representa um satélite no céu e a posição dele em relação à visão do monitor. E o tamanho da bolinha é a intensidade de sinal. A gente pode ver aqui com um software comercial que as posições dos satélites são iguais às previstas. Ou seja, o nosso monitor está funcionando corretamente no sentido de identificar a posição do satélite. Então, com o monitor a gente conseguiu esses gráficos que mostram a latitude ao longo do tempo, a longitude ao longo do tempo e a altitude ao longo do tempo, durante a gravação pela noite. A gente vê que a latitude e a longitude elas variam um pouco, apenas alguns centésimos de graus, mostrando que a medida é confiável naquela situação, não está acontecendo nenhum fenômeno ionosférico grave, mas que a altitude variou vários metros e não era uma medida tão confiável. E talvez a medida mais importante seja o índice S4, que mede a quantificação da cintilação na amplitude do sinal. Aqui em cima a gente tem um índice S4 medido no INPE, na estação do INPE, e no mesmo horário que a gente tem a nossa medição que a gente realizou aqui na cabeça. Então, vai ter certa diferença porque as duas medições não foram realizadas no mesmo lugar. Então, apesar de ser o mesmo horário no eixo horizontal, não vai ter o mesmo resultado. Porque a nova linha ionosférica ela vai ter que se deslocar de uma região para outra. No entanto, a gente teve um resultado bem positivo, porque a gente vê a gente reconhece certos pontos iguais entre os dois gráficos. Por exemplo, esse foi um ponto de maior índice S4 na noite, seguido desse outro ponto, e a gente percebe esses dois pontos no mesmo intervalo de tempo, apesar de deslocado. Em relação ao preço, enquanto o monitor ionosférico comercial custa $17 mil, a gente conseguiu desenvolver um monitor que é equivalente a $100. Então, a gente vai conseguir cumprir a visão de fazer uma grande quantidade desses monitores e fazer uma rede deles. Então, que aplicações o nosso projeto pode ter? Tem duas aplicações principais, que é para controle aéreo e também para pesquisas ionosféricas. Então, a primeira aplicação é o controle aéreo. O ICE é especialmente interessado em monitor ionosférico de baixo custo para ser aplicado em áreas de aeroportos para procedimentos de pouso e decolagem. Esses monitores permitem que você grave o estado do GPS naquele momento e na estação de solo também emita sinais para corrigir o GPS do avião. O segundo ponto é pesquisas ionosféricas realizadas pelo INPE e pelo IAE, que em destaque para o nosso orientador, Dr. Alisson, que ajuda a gente bastante com os cálculos e com a teoria da cintilação. E essas pesquisas permitem modelagem do fenômeno e previsão do fenômeno para poder alertar setores que seriam afetados por ele. Então, como conclusão, o protótipo funcional foi desenvolvido e validado. Implementamos tanto a captação, que é realizada com Arduino, quanto o processamento de dados, que é realizado com MATLAB. E nosso projeto, assim, atende necessidades do ICEA e também as necessidades de pesquisa ionosférica. Como próximos passos são possíveis a partir do nosso projeto, a criação de uma rede de distribuição baseada na internet, ou seja, fazer com que os Arduinos enviem automaticamente para um servidor os dados e que esses dados sejam possíveis serem acessíveis para pesquisadores
baixar eles no seu computador e estudá-los. E o próximo passo também seria o desenvolvimento de uma iniciação científica para poder atingir seu objetivo. Então, muito obrigado. Esse é o nosso grupo. Agradecimentos ao professor Alisson do IAE. E é isso aí.